Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem, com saúde, né? E tendo aí preservada a sua dignidade humana, né? Então, hoje nós vamos dar prosseguimento nas nossas aulas. Essa é a aula de número 3. Nós vamos abordar a unidade didática 8 e a 9. A unidade didática 8 fala sobre direitos individuais, homogêneos, coletivos e transindividuais. Enquanto que a unidade 9, nós vamos abordar a questão do profissional de segurança pública frente às diversidades dos direitos dos grupos em situação de vulnerabilidade. Então, nessa unidade 9, nós vamos falar um pouquinho sobre os grupos vulneráveis e as minorias sociais, né? Muito importante aí dentro do contexto do nosso conteúdo. Então, vamos lá. Para iniciar, eu vou trazer para vocês, até já lancei lá na nossa plataforma, né, do EAD, uma reportagem que foi atualíssima. Ela foi transmitida no dia 13/11 de 2023, né, por Emily Costa, ao G1 de Rondônia, com base na... Ela fez a reportagem com base no Anuário Brasileiro de Segurança Pública, então ela fundamentou. E o tema da reportagem dela diz assim, ó: número de denúncias de racismo aumentou 41%, e os de injúria racial cresceram 9% no último ano. Então, aqui ela vai abordar a diferença entre os crimes e ensinou como denunciar, né? E, para chamar a atenção, né, a crítica ela é incisiva. Então, colocou assim, ó: Rondônia é o segundo estado do país com os maiores índices de práticas racistas do Brasil, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Então, o número de denúncias desse crime ele aumentou em 41% em um ano, enquanto os de injúria racial cresceram 9%, né? E aqui ela contextualiza a situação de um jovem chamado Mateus e chama os negros, né, para a questão de combater esse racismo, né, e sobreviver na sociedade. Porém, assim, eu li a matéria e a matéria ela fala um pouquinho de racismo e injúria, diz as diferenças, né, que são crimes diferentes, mas o que acontece? Nós precisamos compreender que quando se explicita dados, né, específicos assim e joga um estado, né, em xeque, há que ter feito uma minúcia dessa avaliação. E eu percebi que a reportagem ela não se aprofundou muito nessa questão, tá? E nós não vamos nos aprofundar, mas eu quero que os senhores leiam e tenham uma visão crítica, né, da superficialidade, às vezes também, do Anuário de Segurança Pública, né? Que ele é muito importante, mas a gente consegue observar algumas falhas também. Ninguém é perfeito, tá bom? Então vamos lá falar sobre os direitos individuais, homogêneos, coletivos e transindividuais. Então, muito importante, né, para a prova é saber aí uma pergunta: os direitos difusos nasceram em qual legislação com relação ao Brasil, né? Nasceram aí, então, com relação, todos eles, difusos, coletivos e individuais homogêneos, eles nasceram com a Constituição Brasileira de 1988. Porém, antes disso, eles já haviam uma materialização desses direitos, né? Transbordar, conversar sobre esses direitos na edição da Política Nacional do Meio Ambiente, em 1981, e também na Lei de Ação Civil Pública de 85, além do Código de Defesa do Consumidor 8.078 de 90. Então, historicamente, gente, esses direitos aí, eles são oriundos de conquistas sociais, daquelas lutas, né, de classes, grupos, reivindicando seus direitos, né, e aí no contexto histórico, a gente pode falar assim, para solucionar conflitos, né, de ordem econômica, social e cultural.
essa aula é com base na apostila, tá? Prestem bem atenção, porque assim, eu sempre me volto para lá, justamente para assim, a matéria ficar bem definida. Esses direitos aí, eles podem significar o alcance de um determinado direito em relação a um indivíduo, ou em relação a um grande grupo de indivíduos, né? E nós vamos agora conceituar o que vem a ser direitos difusos, né? Isso num contexto de direitos humanos, tá? Os direitos difusos, eles constituem direitos transindividuais. Isso se refere a direito pessoal, que por algum motivo ou situação deve-se a esse direito de forma correta e necessária que ultrapassam a esfera de um único indivíduo. Então, transindividual, não é, só para um indivíduo, ultrapassa. Caracterizados principalmente por sua indivisibilidade, onde a satisfação do direito deve atingir a uma coletividade indeterminada, porém ligada por uma circunstância fática. Sobre o direito transindividual, eles são direitos que abarcam grupos, categorias ou classe de pessoas, né? E a exemplo disso, nesse sentido, nós temos o direito ao meio ambiente equilibrado, o direito à qualidade de vida, porque ultrapassa o indivíduo, é um coletivo, tá? E a relação jurídica desse direito transindividual, ela vai para o interesse coletivo, conforme eu acabei de mencionar. Outro exemplo também é o direito à segurança pública, né? Eu não posso fazer segurança pública só voltada para um indivíduo, porque é pública, o próprio nome já diz, então é pela coletividade, tá bom? Então, direito aí difusos, né? Que constitui os direitos transindividuais, tá? Gravem aí. Os direitos coletivos constituem direitos transindividuais, né, que ultrapassam também o indivíduo, né, de uma forma abrangendo a coletividade, de pessoas ligadas, agora aqui, essas pessoas são ligadas por uma relação jurídica entre si, sendo seus sujeitos indeterminados, porém determináveis, tá? Aqui, a exemplo disso, citem-se aí as categorias sindicais, porque o sindicato, ele representa uma coletividade, mas essas pessoas são determinadas, são pessoas conhecidas, porque elas se afiliam, né, a esse sindicato aí. Então, esses direitos coletivos, em sentido estrito, eles são direitos de grupo, categoria ou classe de pessoas. O exemplo eu dei para vocês dos sindicatos. Os direitos individuais e homogêneos, por sua vez, são aqueles indeterminados, que poderão ser determinados no futuro, e cujos direitos são ligados por um evento de origem comum, ou seja, eles podem ser tutelados coletivamente. A exemplo disso, temos aí a aposentadoria e, um caso hipotético aqui, familiares das vítimas de um acidente aéreo, né? Como a gente teve aquele acidente envolvendo os jogadores de futebol. Então, são direitos individuais homogêneos, tá? Então, é preciso aqui, pra gente poder assim resumir isso aqui, observe o quadro e as diferenças, principalmente quanto à titularidade. O direito difuso, a titularidade são todos, abraça todos, né? Todas as pessoas. No direito coletivo, a titularidade é relacionada a um grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si através de uma relação jurídica, porque é tipo um contrato. Os sindicatos, né, representam muito bem isso daqui. Os direitos individuais homogêneos, em relação à sua titularidade, está no quadro, na apostila, tá? Eles são os sujeitos determinados ou determináveis e ligados entre si por uma situação de fato, como foi o caso do avião que caiu, que eu comentei com vocês, tá bom? Isso aí só para uma diferença. Aí foi de forma breve falando sobre os direitos, né? Nós vamos falar agora sobre o profissional de segurança pública frente à diversidade dos direitos dos grupos em situação de vulnerabilidade, falar aqui um pouquinho de conceituar esses grupos vulneráveis, bem como conceituar as minorias sociais, tá? E a gente estabelecer a pequena diferença entre eles, tá? Gente, se pauta nos direitos fundamentais, né? Quais são?
que todos os seres humanos nascem livres, iguais em direitos e dignidade. Os direitos humanos, eles derivam da dignidade inerente à pessoa humana, coisas que a gente já sabe. E os responsáveis pela aplicação da lei deverão cumprir os deveres que a lei lhes impõe, que somos nós, esses aplicadores, tá? E também nós somos responsáveis pela aplicação da lei, devendo respeitar e proteger o quê? A dignidade humana e defender e garantir os direitos humanos de todas as pessoas. Então, é uma missão imposta a nós, tá? O que acontece é que, assim, o rápido e intenso crescimento urbano, dessas últimas décadas, gente, ele fez emergir uma série de novos problemas sociais, que culminaram com o aparecimento de grupos sociais mais vulneráveis à situação de risco. Mas isso na história dos direitos humanos, a gente já pôde ver que sempre houve essa necessidade de proteger alguns grupos que se tornaram muito vulneráveis, né? Como a exemplo aí temos as mulheres, os negros, na história, no contexto histórico, porque falava-se de direitos humanos e em determinado momento, né, na igualdade, liberdade e fraternidade, a mulher não votava, não tinha o direito de voto. Quer dizer, ela não era um ser humano, ela não tinha dignidade. O seu direito político ficava onde, né? Em relação aos negros, né, sobre a escravidão, que a gente sabe que foi um terror, ferir totalmente a dignidade da pessoa humana. Então, nós começamos a perceber que isso sempre existiu enquanto existiu o homem. A humanidade, ela sempre, de uma certa forma, ela dominou sobre pequenos grupos, né? Impôs a sua força, seja até pela questão da economicidade, questão financeira, né? Essa dominância ou outros, tá? Então, entende-se aqui, por grupos vulneráveis, o conjunto de pessoas que, por condições, prestem bem atenção, sociais, étnicas, culturais, políticas, educacionais, entre outras, vêm estabelecidas diferenças face à maioria dos membros da sociedade envolvente. Diferenças essas comumente designadas de desigualdades. E aqui, nesses grupos vulneráveis, nós tratamos de quem, gente? Quem são essas pessoas? Gravem isso, que isso é muito importante. Negros, como eu acabei de dar um exemplo, mulheres, crianças, idosos, adolescentes, a população em situação de rua, pessoas com deficiência ou sofrimento mental e comunidade LGBT, né? As lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. Isso dentre outros, né? Que estão se intitulando aí no nosso momento atual. Além dos vulneráveis, nós temos aí outros grupos na sociedade classificados como minorias sociais. E é aqui que nós vamos estabelecer a pequena diferença. A questão das minorias sociais em relação aos vulneráveis, nós temos que entender que as minorias sociais são constituídas por pessoas que se encontram em uma posição não dominante no Estado. Quer dizer, há sobre elas uma dominação. Essa é a palavra-chave, dominação. E que essas minorias sociais, elas possuem características também religiosas, étnicas e linguísticas próprias, que os diferenciam da maioria da população. Por exemplo, os índios, remanescentes de quilombolas, ciganos e dentre outros, né? Eu tive, assim, algumas experiências nesse sentido. Então, eu fui, de certa vez, quando eu trabalhava no 11º Batalhão, era comandante, nós estivemos no quilombola, em Pedras Negras, né, que fica à margem do Guaporé. E é um quilombola que se formou aqui, na região de Rondônia, no norte, né, formado por negros que fugiram na época da escravidão. Eles fugiram e se homiziaram ali e formaram esse quilombola. Então, eles têm muitas proteções federais, né? A Universidade Federal de Rondônia, ela atua lá de uma forma jurídica, fornecendo aí, através do seu núcleo jurídico, fornecendo para esses grupos lá, porque eles se tornam minorias sociais, né? Ficam vulneráveis. As minorias sociais, elas também são vulneráveis, tá? Então, eles precisam aí de terem as suas proteções. E nós fomos lá também, em virtude da segurança pública,
né, fazer um estudo de situação naquela região. Então foi uma experiência minha particular, uma cultura muito, né, já assim, ela já está mesclada com a Bolívia, porque faz divisa ali o Rio Guaporé, então acaba que eles já se envolveram, né, assim, com índios brancos e bolivianos, né, já não estão assim puramente negros, né, essa população ali. Então, assim, conceituar esses grupos está, assim, bem explicado também, gente, no texto, o Sistema Interamericano de Direitos Humanos e a Proteção de Minorias e de Grupos Vulneráveis, extraído de um artigo que eu peguei na internet, da Mônica Clarissa Rene Leal e Sabrina Santos Lima, tá? Tá na apostila, vale a pena ler. Eu extraí um trecho como citação e foi publicado na Revista de Direito Brasileira. Elas são de Florianópolis, isso no ano de 2021. Então, assim, eu li e eu peço aos senhores que leiam para ampliar os vossos conhecimentos. Está lá, assim, a Mônia e a Sabrina, elas conseguiram, assim, no meu sentir, no meu parecer, explicar de uma forma e colocaram até uma tabela que eu fiz a citação na apostila para nós podermos aí ter essa diferenciação bem clara em relação aos grupos vulneráveis e as minorias sociais, onde a palavra-chave é a questão da dominação, tá? Então, assim, elas relatam que, diante de tal conjuntura, né, passou a aflorar a ideia do que hoje se estende por igualdade material consubstanciada na percepção de que indivíduos com condições desiguais devem ser tratados de forma desigual na medida da sua desigualdade, para que, ao fim e ao cabo, venha a se concretizar uma igualdade real, fática, e não a meramente teórica ou formal. Isso é Siqueira, Rostelato, 2009, página 227 e 228. Também elas comentam, né, que essas questões das cotas raciais que foram estabelecidas, né, cotas para pessoas com deficiência, proteção da cultura indígena e condições de trabalho diferenciado para mulheres. Isso aí é para a gente ter uma compreensão de que as minorias e os grupos vulneráveis devem ser protegidos e tratados, tá? Então, para que nós possamos aí ter uma compreensão melhor, tá bom? E em relação a isso também, a autora, ela apresenta um quadro que nós, possível observar, ela fez uma classificação, ela fez uma diferenciação, né? Pela classificação, pela natureza e pelo objetivo. Então, em relação ao grupo vulnerável, né? Pela classificação, em relação ao gênero, enquanto que para a minoria, a classificação é em relação à espécie. Sobre a natureza, né? Com relação ao grupo vulnerável, temos que eles sofrem exclusão social, mas não possuem uma relação de dependência e interesse com o objeto de discriminação, tá? Já a minoria, eles objetivam guardar o traço ou objeto da discriminação, pois esse traço é o formador da identidade de cada minoria. Em relação ao objetivo, né, o grupo vulnerável, ele exerce o seu direito, enquanto que a minoria primeiro busca o reconhecimento do direito e depois o seu exercício. Então, são diferenciações básicas, né, que essas escritoras, elas fizeram um quadro comparativo que eu vou colocar para os senhores acompanharem nesse vídeo, tá? Também temos aí a questão interessante que nós viemos a observar, que a Corte Interamericana de Direitos Humanos, ela não adota essas terminologias, tá? Isso é importante saber. Ela não adota essa terminologia de grupo vulnerável ou minoria. Ela prefere utilizar-se, né, de um conceito de grupo em situação de vulnerabilidade. Então, ela não trata com essa diferenciação como no Brasil é tratado. Por quê? Aí,
é a forma que eles abordam nas questões das sentenças, né, que são levadas ao conhecimento deles para poderem tratar, para poderem tomar decisões. Então, a abordagem adotada pela corte, ela pauta-se mais no caso concreto. Chega a uma situação fática real e eles ali vão, né, analisar de forma específica em que o indivíduo ou um grupo de pessoas encontra-se naquele momento pontual, evitando assim generalizações e classificações prévias, porque senão a gente começa a classificar demais, tá bom? Por fim, esse assunto, gente, ele merece ser estudado de uma forma mais aprofundada em relação a grupos vulneráveis e minorias, né? Porque muitas vezes se confunde, sendo a diferença aí assim básica deles em relação à dominância, né? Porque no grupo vulnerável essa dominância ela é excessiva, ela é visível. E na medida em que passa a alcançar somente a vítima no caso concreto, mas também possíveis futuras vítimas e a sociedade como um todo. Então é algo que tem que ser realmente aí, requer um estudo um pouco mais aprofundado do que simplesmente a avaliação de um ou outro escritor, tá? E essas diferenciações que a Corte Americana não adota. Então, assim, em relação ao Código de Conduta, já foi falado para vocês em aulas anteriores, a única coisa a falar aqui é que a referência, eles mencionam todas as pessoas, elas estão no artigo 1º e 2º, né? E exclui claramente qualquer hipótese de discriminação, né? Enquanto as normas do artigo 8º significam que quaisquer disposições legais que proíbam a discriminação, né? Bem como as disposições do próprio Código de Conduta devem ser respeitadas. E aí nós vamos falar um pouquinho da discriminação racial, né? Sendo que em relação a ela existem 2 instrumentos no direitos humanos que tratam, né, que é a Declaração das Nações Unidas sobre a eliminação de todas as formas de discriminação racial e a Convenção Internacional sobre a eliminação de todas as formas de discriminação, né? São 2 dispositivos legais aí que tem peso também, tá? Para reflexão, gente, assim, os dados estatísticos, eles não são bons, tá? Eles mostram números alarmantes de homicídios de negros no Brasil. Grande percentual ocorre em ocorrências policiais. Negros são os que aparecem como os mais revistados, abordados, né, pela polícia ou conduzidos às delegacias de polícia civil como suspeitos, né? Se bem que agora, sim, essas questões, a própria lei, ela já não permite que seja feito de qualquer forma, e a gente tem que tomar muito cuidado e orientar os nossos subordinados para não cometer um abuso de autoridade, né? Porque já não está tão mais fácil fazer uma abordagem e até mesmo a questão de adentrar um domicílio nesse sentido aí, por conta das restrições normativas, né? Que protegeram muito os infratores. Então a gente tem que ter um cuidado, né? E a gente tem que pensar sobre essa questão racial aqui numa ótica não somente crítica, porque, por exemplo, quando se fala que prende muitos negros e tal, mas nossa população, gente, ela é mais negra em sua essência, então a gente não tem como, né, assim, ignorar esse aspecto aí, né? Então, existem pesquisas também que dizem que dos mortos pela polícia no Brasil, 75% são negros, tá? Isso no Observatório da Segurança. E entre as vítimas de feminicídio, 61% são mulheres negras, né? Então, são questões, assim, pontuais que tem que ser realmente estudada e a gente tem que ter um olhar não só crítico, mas realmente, assim, observar essas questões, tá bom? Para alguns analistas sobre esses pontos aí, as nossas operações violentas, elas predominam em relação à população negra e as abordagens ao elemento suspeito cor padrão, né? Querem dizer que são difundidas e interpretadas por parte da sociedade como ações de combate ao crime, não como uma política pública altamente realizada, tá bom? E a gente não pode esquecer que o pensar, né, da polícia, o pensar do cidadão brasileiro, ele tem raízes um pouco profundas, né? Então, lembremos aí da escravidão, fazendo uma análise histórica, né? Em relação a... tem um livro do antropólogo e especialista em segurança, Luiz Eduardo Soares, que critica muito as ações da polícia.
ele afirma que esse sistema orienta, né, ele declara isso, né, que o policial, o sistema orienta o policial para as operações nas favelas e periferias, onde policiais batem suas metas prendendo diariamente jovens negros portando ou comercializando pequenas quantidades de drogas no varejo, tá? E assim, ele vai e fala algumas coisas e tal, eu concordo, tá? De certa forma é real, porque é preciso combater essas questões assim, da questão da droga, não só os usuários ou os que são aqueles de pequena escala, vamos dizer assim, né? Mas com inteligência, senhores, nós temos que combater as grandes ORCRIMs, que são as organizações criminosas, né? E aí, não só, ele comenta sobre a população negra, mas é que eu estou dando um adendo para que a gente seja muito mais expansivo, porque se formos pegar as grandes organizações, não tem só negros, né? Mas envolvido vários outros atores, né, na verdade. Então temos a discriminação por motivo de religião, né, que isso é muito fortemente difundido no Brasil, que é um país cristão, e critica e condena as outras religiões, né. Nós temos o nosso pensamento, mas assim, essa crítica, essa perseguição, ela tem que ser, ela não pode ser realizada dessa forma, porque o país é laico, a Constituição prevê isso, tá bom? Então, sobre isso, temos ainda nessa questão de discriminação contra as mulheres, nós temos a Declaração sobre a Eliminação da Discriminação contra as Mulheres, temos a Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação contra as mulheres, e o Brasil, ele é signatário de muitos tratados, ele atua em muitas convenções, e muitas são as legislações em favor da mulher, até por conta do alarmante índice de feminicídio, né, no Brasil. Então, respeito e proteção à diversidade sexual, aí há uma pergunta, né? Como é que o Brasil trata isso? O Brasil é signatário de 2 convenções em relação à questão sexual. E nós temos aqui que foi promulgado em 89, ela definiu os crimes resultantes de preconceito de raça ou cor, né? E ampliou o projeto de lei punindo a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião, procedência nacional. Isso pela lei número 7.716. Mas ainda a gente observa que há uma lacuna, né? Que se refere à discriminação quanto à relação sexual. Então abordaram outros aspectos e negligenciaram outros, mas assim, as legislações ela tem evoluído e às vezes até com um protecionismo exacerbado, tá bom? Mas temos, né? A legislação, temos aí os decretos de 2016, que fala sobre o uso do nome social, né? Em relação à questão sexual, e o reconhecimento da identidade de gênero de pessoas travestis e transexuais no âmbito da administração pública federal, direta, autárquica e fundacional. Essas questões tem um conselho dos direitos da população, das populações lésbicas, gays, bissexuais, transvestis e transexuais e outras mais assim, legislações pertinentes sobre a questão sexual e esses grupos aí. O que é importante para nós aqui observarmos, nós temos que primar pela lei. Então, ainda que eu possa ter um preconceito, né, um conceito concebido anteriormente, eu não tenho porquê destratar pessoas desse sexo, né, de um sexo oposto, um travesti, e outros mais assim. Eu já tive algumas experiências, né, e às vezes eles mesmos se autodiscriminam, mas nós temos que ser imparciais quanto a isso, respeitar as leis e não deixar que eles sejam também ultrajados, né? A nossa legislação ela tem avançado muito e os direitos humanos é isso, eles têm seus direitos e nós temos que respeitar, temos que cumprir, né? Ainda que você possa ter o seu conceito pré-concebido, tá bom? Então, a Polícia Militar, ela com o codinome de Polícia Cidadã, né, encerrando aqui a nossa aula 3, ela é comprometida com a construção de um país democrático, que busca a obediência das pessoas a direitos e deveres que tem papel importante nesse sentido aqui, tá bom? Então, essas concepções preconceituosas e discriminatórias e posteriormente na socialização, né, que promove o dia a dia operacional da nossa corporação, nós temos aí que
ir corrigindo atitudes, né? Orientando nossos subordinados e questionando algum tipo de abordagem equivocada, o que não é algo assim que a nossa polícia ela se destaque, né? Até porque eu a compreendo e eu a vejo como uma polícia que trata muito bem em relação às pessoas, né? Em relação a essa questão dos direitos humanos e a dignidade da pessoa humana. Então, eu agradeço pela atenção, um forte abraço aos senhores, espero que a aula tenha sido bastante esclarecedora. Obrigado, bons estudos aí, pessoal, tudo de bom.